Números. Bemidbar. Capítulo 12. Miriam e Aaron começaram então a falar contra Masha por causa da esposa cuxita com quem ele havia se casado, pois ele havia tomado uma esposa cuxita. Eles diziam: Será que Al falou somente por meio de Masha? Não falou também por meio de nós? E Al estava escutando. Ora, Masha era de longe o mais manso de todos os homens na face da terra. De repente, Al disse a Masha, a Aaron e a Miriam: Saiam, vocês três, para a tenda de reunião. De modo que os três saíram. E Al desceu na coluna de nuvem, ficou à entrada da tenda e chamou Aaron e Miriam. Ambos se aproximaram. Então ele disse: Ouçam as minhas palavras, por favor. Se houvesse um profeta meu entre vocês, eu me daria a conhecer a ele numa visão e lhe falaria num sonho. Mas com o meu servo Masha é diferente. A ele foi confiada toda a minha casa. Falo com ele face a face, abertamente, não por enigmas, e ele vê a minha aparência. Por que, então, vocês não temeram falar contra o meu servo, contra Masha? Portanto, a ira de Al se acendeu contra eles, e ele os deixou. A nuvem se retirou de cima da tenda, e no mesmo instante, Miriam foi atacada de lepra branca como a neve. Quando Aaron olhou para Miriam, viu que ela estava com lepra. Aaron disse imediatamente a Masha: Eu lhe imploro, meu amo. Por favor, não leve em conta esse pecado. Agimos como tolos ao fazer isso. Por favor, não a deixe continuar como alguém que já nasceu morto e com a metade da sua carne consumida. E Masha começou a clamar a Al: Ó Criador, por favor. Cura-a, por favor. E Al disse a Masha: Se o pai dela lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela humilhada por 7 dias? Que ela seja posta em isolamento por 7 dias fora do acampamento, depois ela pode ser trazida de volta. Assim, Miriam foi posta em isolamento por 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Então o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números. Bemidbar. Capítulo 13. E Al disse então a Masha: Envie homens para espionar a terra de Canaã, que vou dar aos Ixalitas. Vocês devem enviar um homem de cada tribo ancestral, cada um deve ser maioral entre eles. Assim, Masha os enviou do deserto de Parã conforme a ordem de Al. Todos os homens eram cabeças dos Ixalitas. Estes são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Chama, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné; da tribo de Sacar, Igal, filho de Usfi; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Beniamim, Pauti, filho de Rafu; da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de Usfi; pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Masha enviou para espionar a terra. E Masha deu a Oséias, filho de Num, o nome de Alcha, conhecido por Josué. Ao enviá-los para espionar a terra de Canaã, Masha lhes disse: Vão lá para o Neguebe, e então subam à região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, se a terra é boa ou ruim, e se as cidades em que moram são abertas ou fortificadas. E descubram se a terra é fértil ou improdutiva, e se há ou não árvores nela. Sejam corajosos e peguem alguns dos frutos da terra. Era então a estação das primeiras uvas maduras. Assim, eles partiram e espionaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Amate. Quando subiram para o Neguebe, chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, os Anaquins. A propósito, Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, do Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram ali um ramo com só cacho de uvas, que tinha de ser carregado numa vara por 2 homens. Trouxeram também algumas romãs e figos. Eles chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que os Ixalitas cortaram ali. Depois de 40 dias espionando a terra, eles voltaram. Então foram a Masha e a Aaron, e a toda a assembleia de Ishal no deserto de Parã, em Cádiz,
fizeram um relatório para toda a Assembleia e lhes mostraram os frutos da terra. Relataram o seguinte a Masha: Entramos na terra a qual nos enviou, e ela realmente mana leite e mel, estes são os seus frutos. No entanto, o povo que mora naquela terra é forte, e as cidades fortificadas são muito grandes. Também vimos os anaquins lá. Os amalequitas moram na terra do Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus moram na região montanhosa, e os cananeus moram junto ao mar e ao longo do Ior. Calebe tentou então acalmar o povo diante de Masha e disse: Subamos imediatamente, e com certeza tomaremos posse dela, pois certamente podemos conquistá-la. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos subir contra esse povo, porque são mais fortes do que nós. E insistiram em apresentar aos Ixalitas um relatório negativo sobre a terra que haviam espionado, dizendo: A terra que percorremos para espionar é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os homens que vimos lá são de tamanho extraordinário. Vimos lá os Nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins, e em comparação com eles parecíamos gafanhotos, tanto aos nossos olhos como aos olhos deles.